Boa tarde, queridos. E aí, descansaram um pouquinho? Vamos continuar com o nosso assunto, potenciação. Vamos para a página 13, tá? A partir da página 13. Mas, antes de irmos para a página 13, deixa a gente falar um pouquinho ainda das propriedades da potenciação. Assim como a adição, a multiplicação tem as suas propriedades, não é verdade? Lembram? É associativa, comutativa, elemento neutro, fechamento, distributiva. A potenciação também tem suas propriedades e suas características, suas observações. Tá? Para se ter uma ideia, todo número, independente do número, todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não importa qual seja a base, o número de baixo. Se em cima é 0, a resposta vai ser sempre 1. Com isso, eu concluo que todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Exemplo. 2 elevado a 0. Vai dar quanto? 1. 100 elevado a 0. Vai dar quanto? 1. 51 elevado a 0. 51 elevado a 0. Vai dar quanto? 1. Então, não esquece. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Independente da base. Quando o expoente é 0, a resposta será sempre 1. Tá? Segunda propriedade ou segunda observação. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplo aqui, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, independente da base. Quando em cima é 1, a resposta é a própria base. Assim, ó. 2 elevado a 1 igual a 2. 100 elevado a 1 igual a 100. 51 elevado a 1 igual a 51. 0 elevado a 1 é igual a 0. Tá? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, primeira situação. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Segunda. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Certo? Terceira. Não importa quem seja o expoente. Quando a base é 1, a resposta será sempre 1. Repetindo, não importa o expoente. Quando a base é 1, a resposta será sempre 1. Assim, ó. 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. Então, eu tenho 1 elevado a 2, 1. 1 elevado a 100, 1. 1 elevado a 51, 1. 1 elevado a 0, 1. Tá bom? Então, primeira situação. Todo número elevado a 0 é igual a 1, independente do número. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E todo número elevado, e quando tem 1 elevado a qualquer número, a resposta é sempre 1. Aí talvez vocês são muito inteligentes, eu sei disso, sexto ano. Está perguntando assim, ele botou 0 na base, deu 0. Ele botou 0 no expoente, deu 1. E se for aqui, se for 0 elevado a 0, vai dar quanto? Não existe, tá, gente? Então, o 0, ou o 0 está no expoente, ou o 0 está na base. Nunca o 0 vai estar ao mesmo tempo no expoente e na base. Isso aqui não existe. E já antecipando uma simbologia para vocês, o símbolo de não existe é isso aqui, ó.
É um E, bastão, né? Cortado, tá? Não é esse não, tá? Aqui não. É um E bastão. E bastão. E maiúsculo. Cortado, ele não existe, tá? Então, zero na base, zero no expoente, não existe. O zero ou é base, ou zero é expoente. Quando zero for base, a resposta vai ser zero. Quando zero for expoente, a resposta vai ser 1. Certo? Deixa eu apagar aqui para nós continuarmos. Vamos agora para o livro. Página 13, né? Se eu não me engano. Página 13. Diz assim a segunda questão. Escreva as potências abaixo, utilizando multiplicações e calcule o resultado. Depois observe as regularidades dessas potências e resiste suas conclusões. A primeira coluna, 1 elevado a 1 é 1 uma vez. Quanto é 1 uma vez? 1. Já está aí, né? A segunda, a primeira coluna ainda, 1 ao quadrado é 1 duas vezes. 1 vezes 1 dá 1. Já está aí. A terceira linha da primeira coluna é 1 ao cubo. É 1 vezes 1 vezes 1. Você escreve 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1. 1. 1 à quarta. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dá quanto? 1. Né? É 1 4 vezes. E na verdade nem precisa calcular. Só lembrar. Quando a base é 1, a resposta vai ser sempre 1. Aí embaixo nós temos 10 elevado a 1. Lembra? Quando o expoente é 1, a resposta é a própria base. 10 elevado a 1 dá quanto? 10. Um segredinho aí com 10, olha só. 10 elevado a 1, 10, né? Porque todo número elevado a 1 é igual a 10. Se eu tiver aqui, ó, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Toda vez que a base for 10, eu vou botar 1 e a quantidade zero que for o expoente. Se eu tenho 2, 100. 10, eu boto de acordo com o expoente. Por quê, na verdade? Se eu fazer assim, ó, 10 duas vezes, é 10 vezes 10. Que dá quanto? 100. Não é isso? 10 vezes 10 não é 100? O outro, tenho 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 três vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou simplesmente escrever 1 e seguir a quantidade zero que for o expoente. 3. 1, 2, 3. Que é 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Hoje eu tenho 10 à quarta. Ó, já antecipando, vou nem calcular. Vou botar 1. E quantos zeros? 4, né? 4. 1, 2, 3, 4. Só tiro na prova 10, 4 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000, 10 vezes 10.000. Tá? Certinho? Aí nós temos, existe alguma regularidade nas potências e nos resultados? Qual é a regularidade que tem aí? Escrevam aí. É o que eu falei agora há pouco. Toda potência que o expoente é 1, toda potência que a base é 1, a resposta é sempre 1. Anotem aí. Toda potência que a base é 1, a resposta será sempre 1. Tá? Repetindo, toda potência que a base for 1, a resposta vai ser sempre 1. E na parte de baixo? Mesma pergunta. Existe alguma regularidade nas potências e nos resultados? Aí existe sim, né? Quando a base for 10, é só acrescentar a quantidade de zero que for o expoente. Existe, né? Quando a base for 10, vai escrever o primeiro algarismo do número, que é 1, seguido da quantidade de zero que for o expoente. Certo? Está aí do lado, ó. 1 elevado a 1 dá 1. Outro exemplo, né? Do outro lado, a terceira coluna. 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1, 2 uma vez. 2.
3 elevado a 1. 3 uma vez. 3. 4 elevado a 1. 4 uma vez. 4. 1 elevado a 0. 1. 2 elevado a 0. 1. 3 elevado a 0. 1. 10 elevado a 0. 1. Outra coluna. Existe alguma regularidade nas potências nos resultados? Sim. Quando o expoente... A mesma coisa. Quando o expoente for 1, basta repetir a base. Quando o expoente for 1, o resultado será a própria base. Tá? Outro. Existe alguma regularidade, né, nas potências e nos resultados? Sim. Quando o expoente for 0, a resposta será sempre 1. Quando o expoente for 0, a resposta será sempre 1. Certinho? Vamos verificar a sua compreensão. Fica para casa. Na página 13, fica para casa, tá? Ele corrige na próxima aula a página 13, a página 14, a página 15. Tá bom? Então, da 14, da 13 até a página 16, fica para casa, tá? Vamos para a nossa sexta propriedade. Sexta propriedade é a raiz quadrada. Quem aqui já viu uma raiz quadrada? Nossa, tio, raiz quadrada será uma árvore com o caule, com o tronco, e a raiz é quadrada dentro da terra, dentro do solo? Aí já é a parte de geografia, né? Então tá o professor Fábio Couto, ou a professora de ciências, tia Bel, né? Mas não. Nada a ver com raiz de árvore, raiz de planta. Raiz quadrada é a sexta operação dos números naturais. Isso aí nós encontramos na página 17, tá? O que é raiz quadrada? Primeiro eu tenho um símbolo para a raiz quadrada. Deixa eu apagar aqui, tá? A raiz quadrada, ela é representada por um símbolo chamado radical. Isso aqui, ó. Vocês com certeza já ouviram muito esse símbolo por aí, né? Talvez na calculadora científica, ou no celular, né? Ou no livro mesmo, na prática, em símbolos. Esse símbolo aqui é chamado de radical, que é o símbolo da raiz quadrada. Futuramente vocês vão ver que não é só isso a raiz quadrada, né? Que vai ter a raiz cúbica, a raiz quarta, raiz de número positivo, raiz de número negativo, mas nós somos sexto ano, então vamos nos conter com o nosso conteúdo, tá? Então, raiz quadrada. A raiz quadrada de um número é achar um outro número que eu multiplico por ele mesmo, que dá o número. Misericórdia, tio. O que é isso? Não entendi foi nada. Deixa eu explicar. Exemplo. Raiz quadrada de 4. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 4? Qual o número que eu multiplico o número vezes ele mesmo que vai dar 4? Qual é? 2. Isso. 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Então, calcular a raiz quadrada é achar um número que multiplicado por ele mesmo dê a raiz. No caso, 4. O único número que eu multiplico por ele mesmo que dá 4 é 2. E nem todos os números têm raiz quadrada. Uns têm e outros não têm. Tá? Tem número que eu não posso achar um outro número para multiplicar por ele mesmo para dar aquele número. Por exemplo, raiz de 6. Raiz quadrada de 6. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo que dá 6? Você vai dizer assim, tem. 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Preste atenção, queridos, meus amados. 2 é um número, 3 é outro. Eu estou dizendo número igual. 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 10 e 10. Tem? Não tem. Tem somando 3 mais 3.
Só que raiz quadrada não é soma, é multiplicação. Então, eu tenho que multiplicar um número por ele mesmo para achar o que eu estou querendo, tá? Então, nem sempre os números terão raiz quadrada exata. 6, por exemplo, não tem. 9 tem. Quem acha que 9 tem raiz quadrada exata? E assim, eu. Perguntar, tá? Aí todo mundo fala, eu. Sexto ano, querido, meu povo inteligente. Vocês acham que 9 tem raiz quadrada exata? Isso, gostei. Muito bem. Eita, turma inteligente, tá bom? Mas pode ser mais alto, para todo mundo ouvir, para a sala vizinha ouvir, para os vizinhos ouvirem. O vizinho de cima, o vizinho de baixo, lá na estrada passando. Sexto ano, quem acha, diz eu, que 9 tem raiz quadrada exata? Eita, show de bola. 9 tem raiz quadrada exata. Por quê? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 9? 3, não é isso? Então, 9, eu posso fazer 3 vezes 3, que vai dar 9. 10. 12, por exemplo. 10 e 12. 10, será que tem raiz quadrada exata? Tá, vou perguntar, você responde, tá? 10, tem raiz quadrada exata? Muito bem, disseram que não. E 12? 12 tem raiz quadrada exata? Mais alto. 12 tem raiz quadrada exata? Muito bem. Por que não tem? Porque não, o 10 não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 10. Aí quem é de outra escola, quem não é de Fátima Freitas, que não sabe bem das coisas, vai dizer, tem o 2 e o 5. 2 é um algarismo, é um número. 5 é outro, tem que ser igual. 12 tem 6 mais 6. 6 mais 6 é soma, tem que ser multiplicação, um número vezes ele mesmo. Não pode ser multiplicação de números diferentes e nem pode ser a adição de mesmo número. Tem que ser multiplicação e de números iguais. Por exemplo, aqui. Raiz quadrada de 16. 16 tem raiz quadrada exata? Isso. Qual é a raiz quadrada exata de 16? Muito bem, tá tudo inteligente. Vou perguntar de novo, tá? Para ouvir bem alto. 16 tem raiz quadrada exata? Isso. Qual é a raiz quadrada de 16? Muito bem. Claro, por quê? Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Quem é de outro lado vai dizer, pensei que fosse 8. 8 mais 8, 16. Não, não pode ser soma. Eu pensei que fosse 2 e 8, porque 2 vezes 8, 16. Não. É o quê? Dois números iguais multiplicados. 4 vezes 4, 16. Por exemplo, 100. Qual é a raiz quadrada de 100? Meninos, já responderam. Nossa, deixa eu perguntar de novo. 100. Qual é a raiz quadrada dele? Eita, por quê? Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Show de bola, sexto ano. Isso aí está na página 17. Vamos lá, assim. Ó. Tem uma historinha aí, né, que eu não vou ler porque está tão extenso. Mas diz assim, ó. Considere que para gerar energia elétrica em uma casa habitada por 4 pessoas, é necessário apenas uma placa solar quadrada de 36 células. E para 5 pessoas é necessário uma placa solar também quadrada, contendo 49 células. Desenhe na malha quadriculada essas placas solares. Isso aí, esse papelzinho aí, nós iríamos trabalhar, ou vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar no retorno das aulas presenciais, um papel milimetrado. A direção pediu esse material a vocês. Vocês compraram, não está em casa, está guardadinho. Vamos utilizar na volta, tá? Então, vê só. Vamos fazer nessa malha quadriculada aí, esse papel milimetrado, o que está pedindo. Ele está pedindo aí um espaço com 36 células.
Um quadrado para dar 36 é quanto por quanto? 6 por 6, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó. Nessa malha aí eu vou contar aqui, ó, 6 quadradinhos e vou pintar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam? Vocês vão fazer, vou coordenar, né? Sublinhar, arriscar aí, um espaçozinho na folha quadriculada aí, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6 dá quanto? 36. E no outro, ele quer com 49. Vai fazer um desse, só que com 7. 7 linhas e 7 colunas. Tá? Aí 7 vezes 7, 49. Entenderam? Letra B. Complete os espaços a seguir utilizando as informações dadas. A placa solar quadrada contendo 36 células possui quantas células? 6 em cada lado. Portanto, 6 vezes 6 igual a quanto? 36. O outro. A placa solar quadrada contendo 49 células possui quantas células de lado? 7. Portanto, 7 vezes 7 igual a 49. Meu povo lindo e cheiroso, vou terminar nossa aula por aqui. Vou dizer de novo, tá? Meu povo lindo e cheiroso, vou terminar a aula por aqui. Gostei do Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima aula, tá? Cheirinho, mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia. Um abraço fraterno. Quer dizer, uma cotovelada fraterna. Valeu, pessoal. Tchau. Deus abençoe.